livro Palavras do Coração, volume 2, pelo espírito Dr. Herman, psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro, lição 20. O livro dos espíritos. Fenômenos estranhos às leis da ciência comum manifestam-se de todas as partes e revelam em sua causa a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que um efeito inteligente deve ter como causa um poder inteligente, e os fatos têm provado que esse poder pode entrar em contato com os homens através de sinais materiais. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, primeira edição, CELD, Prolegômenos, primeiro e segundo parágrafos. Muitas vezes, os homens buscam a solução para os seus problemas pelos caminhos mais difíceis, mais complexos e mais demorados. Isso se deve principalmente ao desconhecimento, ao fato de lhes faltar as orientações precisas que a doutrina espírita concede. Existem também aqueles que evitam tomar conhecimento das verdades espíritas porque elas não são oriundas dos núcleos de pensamentos religiosos a que pertencem. Isso causa transtornos em suas mentes e promove uma inquietação muito grande nesses espíritos, justamente porque, ante a evidência dos fenômenos e das notícias vindas do mundo espiritual, não se podem negar esses movimentos mediúnicos que se chocam com as suas convicções. Assim sendo, preferem eles manter-se acrisolados naquilo em que se acreditam, esquecendo-se de que o mundo é um constante vir a ser. A vida, entretanto, espera. Deus, em sua bondade e tolerância, espera-nos um dia também. E para todos aqueles que, de um modo ou de outro, rejeitam o conhecimento da doutrina espírita, há uma tolerância por parte da espiritualidade. Bom seria que todos os homens, tomando conhecimento da doutrina em si mesma, logo se aplicassem a estudá-la e também a incorporá-la na sua própria existência, de modo que seus pensamentos e seus atos passassem a refletir tudo aquilo que houvessem aprendido. Hoje estamos lembrando o Livro dos Espíritos. Irmãos, façamos nosso esforço por aprender e, com os conhecimentos adquiridos, ressaltemos a esperança, estimulemos o entendimento da vida moral, o conhecimento da vida espiritual e tenhamos a precisa noção da ideia de Deus em nossos corações. Se vocês bem observarem as 4 grandes divisões do Livro dos Espíritos, atendem às necessidades imediatas do homem encarnado. A necessidade da ideia de Deus, a necessidade de se conhecer o mundo para onde se vai, a necessidade da vida moral e a necessidade de se saber das esperanças e dos gozos futuros. Procuremos, desse modo, caminhar na direção do conhecimento, para termos paz em nossos corações. E quanto àqueles que ainda não souberam ou não quiseram se identificar com a doutrina espírita, saibamos aguardar pacientemente com Deus. Que Ele nos ajude e nos abençoe agora e sempre. Herman. Mensagem recebida em 21 de abril de 1990. Então, a mensagem hoje de Dr. Herman vai nos falar sobre o Livro dos Espíritos. Foi num período onde se comemorou o lançamento desse livro, né? Lá no ano de 1857, e hoje já está fazendo mais de 60 anos que esse livro está aí para nós podermos nos aprofundar, estudar e conhecer o que a espiritualidade maior trouxe para todos nós. E Dr. Herman está nos fazendo lembrar disso e nos lembrando sobre as divisões, né? Ele fala lá na mensagem sobre as divisões do Livro dos Espíritos. São 4 divisões que aquece o nosso coração, todas essas orientações que os espíritos superiores nos trazem. Essas 4 divisões, como o Dr. Herman nos fala, nos traz a necessidade imediata do homem encarnado, da nossa vivência aqui no mundo material.
Como vamos lidar com muitas situações? Os espíritos superiores vão nos ensinando como, vamos nos comportar aqui na nossa encarnação, o que precisamos observar. Então, quanta coisa o livro dos Espíritos nos auxilia ali a compreender sobre a nossa vida. E ele fala também que o livro dos Espíritos nos fala sobre a ideia de Deus. É uma das divisões. Lá no início, quando se vai falar sobre Deus, esse Pai amoroso, justo, bom, E aí a gente vai se aproximando o quanto é possível no nosso momento evolutivo para entender quem é Deus realmente. Lá no livro dos Espíritos também, ele tem uma outra parte que vai nos falar sobre o mundo espiritual. Como é esse mundo para onde todos nós um dia vamos, já que não existe a morte, Isso é um conceito muito antigo. O livro dos Espíritos, a doutrina espírita, veio resgatar e explicar melhor tudo isso. Mas isso é um conceito muito antigo, muito antes mesmo de Jesus, Os orientais e muitas outras doutrinas já falavam sobre a imortalidade, já falavam sobre a reencarnação, já falavam sobre o mundo espiritual. O que tem de diferente aqui no Livro dos Espíritos quando eles nos apresentam, mais esmiuçadamente o mundo espiritual? Eles vão explicando. Essas doutrinas mais antigas, muitas vezes, eram tidas como doutrinas secretas, coisas que ficavam ali meio escondidas, só aqueles grandes estudiosos tinham acesso. E os espíritos, chegou esse momento que os espíritos vieram para todo mundo mostrar que não era bem assim, que era simples, é algo simples. Agora nós precisamos nos debruçar para conhecer tudo isso, estudar, compreender. E o livro dos Espíritos vai nos mostrando, os espíritos superiores vão nos mostrando como é o mundo espiritual, como é o processo de desencarne, de reencarne. Por que estamos aqui nessa vida material durante esse período, muitas vezes achamos muito grande, 80 anos, 100, muitos outros hoje já chegam a 100 anos, mas é um período muito curto quando a gente pensa em que somos imortais, que fomos criados e não vamos ter um fim, Vamos perder essa vestimenta física, vamos nos transformar, quando a Érica, que sou eu, essa individualidade minha, chegar ao fim dessa jornada, dessa experiência, eu vou retornar para o mundo espiritual, não simplesmente como Érica, com tudo que eu aprendi aqui nessa vida e com outros tantos aprendizados que eu fiz em vidas anteriores. Eu sou muito mais do que simplesmente essa personalidade de hoje. E cada um de nós. E é isso que o Livro dos Espíritos vai nos explicando. E ele vai nos ensinando como que é essa vida verdadeira. Porque se aqui passamos esse período tão curto, como eu falei, de 100 anos, durante a nossa encarnação, sabemos pelas explicações dos Espíritos que o nosso mundo verdadeiro é o mundo espiritual. Aqui estamos reencarnados apenas por um período de experiências, para aprendermos, não para sofrermos, como muitos de nós ainda pensamos. Estamos aqui para aprender a termos experiências. E é isso que o Livro dos Espíritos vai nos explicando, Como vai ser esse mundo espiritual que eu vou retornar um dia, daqui a pouquinho, Todos nós, e como que se dá essa vida, essa reencarnação, por que precisamos estar aqui e lá em muitos momentos. E o Livro dos Espíritos também vai nos explicando sobre a vida moral, tudo que Jesus já tinha falado para nós, Muitos outros já tinham falado, mesmo antes de Jesus. Mas vamos aí, como eu falei, o Livro dos Espíritos, os Espíritos superiores vão explicando melhor tudo isso para nós. O que é essa vida moral? Como que nós vamos chegar até ela? Como vamos ter o autoconhecimento? Que é uma frase tão antiga, Conhece-te a ti mesmo, que está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos,
E Santo Agostinho tão belamente nos explica essa frase, que é muito antes de Jesus, mas ele vai nos explicando esse espírito superior, que é Santo Agostinho, como vamos fazer esse autoconhecimento. E é no dia a dia, momento a momento. Então, para que eu me conhecer? Para eu me aproximar melhor dos ensinos de Jesus, que é essa moralidade, essa vida moral. Como eu vou perdoar? Como eu vou ser bom realmente? Então, isso tudo está lá no Livro dos Espíritos. E uma outra parte muito importante também do Livro dos Espíritos é quando ele fala lá sobre as esperanças e consolações no nosso futuro, né? O que nos espera quando formos melhores, quando chegarmos ao mundo espiritual depois dessa jornada reencarnatória, melhores do que aqui chegamos, que com certeza todos nós vamos chegar melhor. Agora, para isso, nós precisamos nos esforçar e estudar. Estudar para conhecer, porque o conhecimento, como nos fala a doutora Erma aqui na mensagem, vai nos dando oportunidades de melhores escolhas. E é isso que a doutrina espírita vai nos ensinando. Como se dá o processo de progresso que que o universo está envolvido, tudo gira em torno do progresso, tudo sempre para frente, para ser melhor. Então, como é que acontece isso? Através desse conhecimento que a doutrina espírita traz para todos nós, é como o doutor Erma fala aqui, vamos nos aproximando de melhores escolhas, vamos sendo mais felizes, mas é algo ainda após mais de 160 anos, para muitos ainda é algo novo, como o doutor Erma fala, né? E isso faz um transtorno nas mentes, como ele fala aqui. Por quê? Porque é algo novo. O que é novo muitas vezes nos assusta. Porque vamos sair ali, o desconhecido, né, nos assusta, porque ele vai nos tirar ali daquela zona de conforto, daquilo que eu já conheço, porque aquilo que eu conheço me traz ali uma segurança, uma falsa segurança, principalmente para nós que estamos encarnados. Achamos que é só essa vida, aí eu já sei como é, eu já sei qual é o processo e aqui eu me sinto seguro. E aí, quando eu me debruço sobre os conhecimentos que a doutrina espírita me traz, sobre tudo isso que os espíritos vão nos trazendo, nos explicando, esse conhecimento no início faz uma confusão mental, porque já são muitos séculos, muitas encarnações que nós estamos ali com o mesmo pensamento. E a doutrina espírita, por ser aí uma doutrina muito nova, como eu falei, Livro dos Espíritos tem mais de 160 anos, 165 anos, né, por aí, então ainda é muito novo. Como eu falei, muitas vezes a gente, 160 anos é muito tempo, não é não, porque é o conhecimento profundo que tem ali. Vamos, como os espíritos superiores da nossa casa, a doutora Erma, Antônio de Aquino fala, nós ainda vamos estudar durante muitas encarnações a doutrina espírita. No mundo espiritual, os espíritos também estudam o Livro dos Espíritos. O que está escrito ali nas entrelinhas, esmiuçar tudo isso, para quê? Para que eu possa sair ali desse desconhecido e me sentir mais seguro e entender melhor. Então, ao longo do tempo, por isso que na nossa casa nós estudamos tanto, em tantas outras casas espíritas, se estuda tanto, né? O Livro dos Espíritos começa se estudando questão a questão, acaba e vamos estudar de novo, porque cada vez que a gente se debruça sobre uma pergunta que seja, um conhecimento ali, uma instrução que os espíritos vão trazendo, nós temos muitas coisas para pensar, para modificar em nós, para nos autoconhecermos. Então, essa mensagem belíssima de Dr. Erma, que possa calar fundo aos nossos corações e cada vez mais possamos entender e nos aproximar do que esses espíritos superiores trazem para cada um de nós. Para quê? Para sermos mais felizes, para alcançarmos daqui a pouquinho, ali em próximas encarnações, uma vida muito mais feliz.